Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês hoje nesse aquecimento desse evento lindo que vai estar acontecendo na semana que vem. O evento Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Um prazer estar falando aqui com vocês hoje, trazendo esse conteúdo. Hoje a gente vai estar falando de 3 formas de você atuar como terapeuta especialista em ansiedade e depressão. 3 formas que são muito fortes de atuação e como que você pode ajudar os seus pacientes, né? Eu tenho recebido as pesquisas de vocês, né? O diagnóstico de vocês, que vocês estão preenchendo, e quem ainda não preencheu o diagnóstico, é importante dizer para vocês, preencham, porque esse diagnóstico me ajuda a trazer conteúdos mais propícios para vocês, mais afinados, de acordo com o que vocês estão vivenciando nesse momento, com as vossas dificuldades. Além disso, eu preparei uma prenda especial para quem está preenchendo esse diagnóstico, com o intuito de ajudar ainda mais vocês durante essa semana. E dentro desse pré-diagnóstico que eu estou fazendo com vocês, que vocês estão respondendo, com toda a gratidão, quero agradecer a cada um de vocês que estão tirando um tempinho para fazer isso, que é rapidinho. Eu tenho recebido algumas falas com essa preocupação de eu já estou atendendo muito paciente com ansiedade e depressão e não sei o que fazer, eu não sei como começar com isso. E ontem, na live de ontem, eu comecei já falando para vocês sobre como entender e tratar e identificar a ansiedade e depressão. Essa foi a primeira live de aquecimento. Hoje, a gente está falando sobre 3 formas de atuar como terapeuta especialista na ansiedade e depressão. E lembrando para vocês todos que estão aqui, lindos, que eu amo vocês de paixão já, os que já são meus alunos e as pessoas que estão inscritas para participar desse evento, lembrando vocês que todas essas lives de aquecimento, às vezes no Instagram a gente não consegue ficar com ela salva porque caiu, depois de 35 minutos ela não salva, então a gente criou uma página especial para vocês poderem aceder todos os conteúdos lá, ok? Então, isso era muito importante para a gente também, para que vocês pudessem estar tendo resultados e podendo ter essa base de informação. Dito isso, hoje a gente vai falar de 3 formas de você atuar com um paciente, como um terapeuta especialista na ansiedade e depressão. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Natália, que bom você estar aqui. Boa noite também, Lina, meus alunos aqui em peso. Que alegria ter vocês aqui todos, né? E todos que vão chegando também e os que vão assistindo no replay. Lembrem-se, vocês podem sempre colocar nos comentários as dúvidas de vocês para que vocês possam ter as dúvidas respondidas. O meu interesse é poder ajudá-los mesmo. E para isso, eu preciso saber quais são as dúvidas, seja dúvidas de alunos, seja as dúvidas de pessoas que estão inscritas no evento, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai conseguir entender aqui, quando a gente fala dessas 3 formas de atuação, boa noite, Lina, dessas 3 formas de atuação, nós conseguimos compreender os maiores desafios também. Então, dentro dessa live de hoje, eu vou falar das vantagens, dos desafios, de ferramentas que vocês podem usar dentro dos atendimentos para que isso possa ser impulsionado. E nós vamos falar de 3 tópicos muito importantes. Então, fica até o final, porque cada tópico pode ser o diferencial para você colocar em prática. Seja você uma terapeuta já formada, seja você que vá trabalhar como terapeuta, ou seja você que está procurando a autocura, você vai entender as diferenças de cada uma das opções, tá? E isso vai ser muito importante para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui, que é uma das abordagens que eu mais tenho, é o trabalho com atendimento online, né? Como que eu posso ser um terapeuta online? E a gente entende muito que tem hoje em dia uma grande demanda de pessoas que preferem trabalhar no presencial, porque a terapia eu preciso do contato, do tete-a-tete, daquele momento da troca, da parceria. A gente daqui a pouquinho vai falar sobre presencial também, mas agora eu quero te dizer para vocês alguns dos benefícios do atendimento online. E já vou pedir uma coisa. Quem aqui atua com atendimento online, escreve para mim, por favor, já no chat, vai escrevendo para eu poder estar falando para vocês sobre esse atendimento online também. Então, o atendimento online, ele é uma das coisas que facilita muito o trabalho, não só do terapeuta, como também do paciente. E por que facilita o trabalho do paciente? Vamos relembrar que nós estamos falando de um evento que é feito para quem já está trabalhando e tem pacientes ansiosos e depressivos. Quando a gente está falando de um paciente que é ansioso ou que é depressivo, a chance dele desmarcar uma consulta indo para um atendimento presencial é muito forte. E o atendimento online, ele facilita isso. Imagina que você vai atender um paciente que tem fobia social. Ele não consegue sair sem se sentir julgado. Ele, todas as vezes que ele pensa em sair de casa ou estar em público em algum ambiente,
ele vai ter que se deslocar, vai ter que pegar o carro, às vezes vai ter que subir até o seu consultório, às vezes você está trabalhando num cowork, às vezes você está trabalhando num lugar de atendimento que tem muito movimento, ele vai começar a ter dor de barriga, ele vai começar a se sentir desconfortável. Então, é muito importante que nós consigamos entender que os pacientes com ansiedade e depressão, eles estão dentro de um diagnóstico de uns pacientes que são mais delicados, e eles acabam desmarcando mais consultas. Por que eles desmarcam as consultas? Porque naquele dia eles acordam não se sentindo bem. E daí eles falam, eu não estou bem, eu não vou sair de casa. Se você está fazendo um atendimento online, que é o nosso ponto 1 aqui, a chance dele não desmarcar é muito grande. Por quê? Porque você pode entender, ele pode mandar uma mensagem para você dizendo assim, olha, eu não estou muito bem, e você vai dizer assim, faz isso, faz aquilo, né? Quantas vezes eu não já entrei em contato com um paciente que estava passando por uma crise de ansiedade antes do nosso primeiro atendimento, e eu disse, olha, não se preocupa, você vai respirar, vai até o seu congelador, pega uma pedra de gelo, coloca na palma da sua mão, respira olhando para uma parede branca ou para um ponto fixo, fica respirando durante um tempo, dá uns 10 segundos para você sentir esse gelo, reverberar no seu corpo, depois passa na nuca, continua respirando, e depois que você fizer isso, se você não estiver se sentindo bem, aí você me fala. E normalmente esse paciente leva aquele tempinho dele de 1, 2, 3 minutos, faz todo esse exercício e volta e diz para você, já estou pronto para o atendimento. Então, você tem uma maior flexibilidade com esse paciente. Você consegue ajudar esse paciente dentro do ambiente dele favorável. Um paciente com depressão severa, uma depressão que ele já está ali há muito tempo, que ele não está saindo do ambiente dele, do quarto dele, ele acaba passando por uma situação mais delicada. Então, se a gente puder ajudar esse paciente, vai ser muito melhor, tá? Então, é por esse motivo que eu estou trazendo isso aqui para vocês. Gente, eu vou só pedir um minutinho, que eu acho que a minha equipe acabou não mandando para as pessoas o link da live. Vocês me dão só um segundinho que eu vou estar mandando aqui o link, para acabar não esquecendo de enviar esse link. Meninas que são minhas alunas, vocês podem enviar o link também para a turma, por favor? Para depois ninguém ficar triste comigo que eu não enviei o link, e eu vou pedir para vocês só um minutinho, só para eu poder estar enviando o link dessa live de hoje, porque se vocês tiverem alguma dúvida, assim fica mais fácil de estar enviando, tá? Só um segundo, por favor. Aproveita, se alguém tiver alguma dúvida sobre atendimento online ou atendimento presencial, aproveita e já coloca aí que eu faço questão de estar ajudando vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Pronto, Às vezes o tempo entre fazer uma coisa e fazer outra vai dando esse... Ok, deixa eu só verificar aqui se foi. Ok. Pronto. Depois os outros eles mandam. Assim não tem problema. Pronto, voltei, gente. Desculpa, tá? Gratidão pelo tempo de espera aí de vocês e por estarem aqui ainda. Era importante eu enviar os links, porque depois as pessoas me perguntam, mas não veio o link para a gente assistir a live, né? Então, assim fica mais fácil para todo mundo. Então, eu estava falando sobre as limitações que nós temos no atendimento online e os benefícios que nós temos. Então, a flexibilidade de horário, né? Para um terapeuta, para um paciente, é muito melhor. E também traz uma facilidade para você atender pessoas para além da fronteira. Por exemplo, um paciente que acabou de se formar, que é um terapeuta já, que está trabalhando com ansiedade e depressão, ele não está limitado pelo espaço geográfico. Eu mesmo faço atendimentos na Angola, eu faço atendimentos no Luxemburgo, na Bélgica, faço atendimento em Londres, na Alemanha, faço atendimento... Mas eu não tenho que ir lá até o Brasil para atender, eu não tenho que ir até Angola para atender, eu não tenho que ir até a Venezuela, tem uma paciente venezuelana também, né? Agora ela já está bem, mas na altura ela ainda estava na Venezuela. Então, eu não preciso me deslocar até esse lugar para eu poder atender. Eu posso atender mais pessoas. Por que eu posso atender mais pessoas? Porque eu tenho acesso a mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas, a partir do momento que elas te conhecem, elas te conhecendo ou não, elas têm a oportunidade de ver o teu trabalho, quando a gente está falando do atendimento online. E o atendimento online ele tem algumas particularidades, né? Eu posso me divulgar melhor, porque eu não preciso ter essa restrição da regionalidade.
Inclusive, daqui a pouquinho, para quem faz atendimento presencial, uma das ferramentas que eu vou trazer para vocês é como vocês podem atrair pacientes, né? Investindo muito pouco e conseguindo trazer pacientes para a zona de vocês. Então, fica nessa live que vai ajudar bastante, mesmo quem já é aluna, tá? Então, esses pontos são muito importantes para a gente entender. Se eu prefiro atender online, se eu prefiro atender presencial, desculpa, e o atendimento online ele acaba sendo uma ferramenta muito boa para vocês poderem utilizar com todo carinho. Então, a primeira coisa é essa flexibilidade, tanto de atendimento com o paciente, quanto da sua agenda terapeuta, porque o que acontece? No atendimento online, você pode programar quantos atendimentos você quer ter por dia ou por semana, né? Eu já trouxe isso aqui para vocês anteriormente, e eu ensino muito isso para as terapeutas que passam pela minha formação. O que é? Anteriormente, quando eu comecei a atender, eu queria atender o máximo de pessoas possíveis naquele mesmo dia. Então, eu cheguei a fazer 8 atendimentos num dia só. 8 atendimentos num dia é algo extremamente desgastante. Você chega no final do dia com a sua energia totalmente drenada, né? Então, às vezes, você vai perceber que atender 8 pacientes por dia, 5 dias por semana, vai te trazer uma saturação muito grande. Vai fazer com que você fique muito cansada. E isso vai reverberar no atendimento dos outros, um atendimento seguido do outro. Quando você chega no último atendimento, você não tem a mesma energia, mesmo fazendo o máximo de técnicas que eu fazia, ferramentas, né? Eu ensino muito os terapeutas sobre a selagem, mesmo fazendo o processo de selagem, fazendo o processo de limpeza. Entre um atendimento e outro, eu ficava carregada, no final do dia eu estava cansada. Então, eu percebi que 8 atendimentos para mim não era saudável. E eu diminuí para, no máximo, 4 atendimentos por dia. Mas você pode entender qual a intensidade de atendimentos que você quer de acordo com a sua agenda. Imagina que você queira trabalhar como um terapeuta e ganhar de uma renda extra, ter uma renda extra. Então, você pode escolher 1 ou 2 dias da tua semana em que você pode atender 1 ou 2 pacientes por semana à noite, em horário pós-laboral. Num dia em que você chega mais leve, que você está menos cansada, aí você pode fazer esse atendimento para o seu paciente, determinar a quantidade de horas que você vai dedicar para isso também. Isso vai facilitar. Uma das coisas que eu ensino as terapeutas biomicrohertz fazerem é você entender qual é o valor que você gostaria de ganhar por mês com terapia. E você calcular isso de acordo com quantos pacientes você precisa por mês. Depois você pensa, ok, por mês eu preciso de tanto. Então, se eu preciso de 10 por mês, quanto que eu preciso por semana? De 2 pacientes, 2 a 3 pacientes por semana. Porque eu estou calculando que eu preciso de 10 atendimentos. Então, 10 atendimentos. Se cada atendimento seu for 75 euros, 50 euros, vou calcular até 50 euros. Para você receber uma renda extra de 500 euros, você vai precisar aí de 10 atendimentos. Logo, se você tem 10 atendimentos online, você consegue colocar eles a cada 2 dias, um atendimento. Você consegue colocar, por exemplo, 3 atendimentos num dia e no outro 3, na outra semana mais 3 e na outra semana mais 3 e fazer num outro dia. Então, você consegue gerir melhor a sua agenda. Então, a primeira coisa que eu indico é vocês conseguirem compreender qual o cenário que seria ideal para você como terapeuta. Hoje em dia, o meu cenário é de atender no máximo 4 pessoas por dia. E eu só atendo 3 vezes por semana. Por quê? Porque são os dias que fazem com que eu possa estar ali disponível para o atendimento. Os outros dias, né, como eu dou a formação, eu me dedico mais para a formação, para os conteúdos que eu tenho que criar, para a minha própria agenda, para o tempo que eu preciso também para mim. Então, tudo isso de uma forma a organizar. Eu não sobrecarrego a minha agenda. E isso já é muito importante vocês também terem conhecimento disso. Então, coisas que também são importantes, além de você poder atender pacientes de diferentes regiões, foi um dos pontos que a gente também citou aqui, é uma possibilidade de você não precisar interromper um tratamento se você precisar de uma deslocação. Imagina que você está indo de férias para um determinado sítio e que você tem um PEC tratamento, né? O que é o PEC tratamento? Você tem um atendimento de um paciente que você está em tratamento com aquele paciente. E você teria que desmarcar a viagem porque você começou o tratamento com aquela pessoa. Aí você não precisa, você pode tirar 1 horinha daquelas férias que você está. Sabe aquela horinha que você não está fazendo nada? Você pega 1 horinha daquela férias, né? Você está lá no Algarve com as perninhas cruzadas ali em cima, você tira 1 hora e vai descansar um pouquinho. Assim você consegue ter esse tempo para atender o seu paciente. Então, existem essas vantagens.
Agora, quais são os desafios, né? Quais são os desafios, Ana? Boa noite, Ana. Fiquei muito feliz com a sua notícia, com a sua mensagem de amanhã, tá bom, Ana? Parabéns. Quais são as vantagens, as desvantagens, os desafios que tem, então, o atendimento online? Limitações técnicas, eu já tive. Inclusive, a semana passada, eu fui fazer um atendimento. Nossa, foi muito difícil, porque a conexão da pessoa estava muito ruim, muito fraquinha. Então, eu escutava aos luxos, entenderam? Eu escutava as coisas aos soluços e estava terrível, não conseguia, eu estava, meu Deus, como assim? Como que eu vou conseguir ouvir isso até o final se eu estou ouvindo tudo aos soluços? Então, às vezes, isso acontece. Se a conexão da pessoa não for boa, você tem que avisar antecipadamente ela, mandar uma mensagem, dizer para ela assim, olha, faz um favor para mim, tenta encontrar o melhor sítio de rede de internet na sua casa, ou tenta usar um computador com cabo ligado, um computador com internet a cabo, porque é mais estável. Faça isso para a gente poder ter um atendimento melhor. Então, essa limitação técnica, que é a qualidade da internet, né, e o conhecimento também, às vezes, das redes sociais, acaba dificultando. Por exemplo, se você eu marcava anteriormente consultas via Zoom. Gente, foi a pior coisa que eu fiz. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, eu atendia muitas mulheres já com uma idade um pouquinho mais avançada e que não entendiam tanto de plataformas digitais. Então, quando elas iam, elas não conseguiam entrar na reunião, entravam já atrasada, isso atrasava o meu dia. Às vezes elas não conseguiam ouvir, às vezes elas não conseguiam falar. Isso era tão ruim para mim. E eu tirei isso resolvendo de uma forma bem simples. Eu fiquei pensando, o que essas mulheres têm acesso todos os dias? O telemóvel, o WhatsApp. Então, em vez de eu fazer um atendimento pelo Zoom, eu vou fazer um atendimento via videochamada de WhatsApp. Aí tinha um segundo ponto, e aqui eu já estou trazendo para vocês estratégias que podem melhorar os vossos atendimentos. Tinha um segundo ponto. Às vezes você está atendendo uma pessoa e tem alguém te ligando. E isso é muito chato, porque corta a sua voz para a pessoa. Então, como eu resolvi? Gente, olha, eu sou a rainha dos telemóveis, tá? Eu resolvi isso com um telemóvel especial só para fazer um atendimento. Porque daí ninguém vai me ligar naquele atendimento. Ele só tem redes sociais, ou seja, só tem WhatsApp. Ele não tem um número de telefone para as pessoas estarem me ligando, da Iberdrola, da Mel, sei lá, de tudo quanto é rede, né? Que eles ligam para a gente, falando com a gente. Não tem isso. Então, eu estou conectada ali com a pessoa, fazendo uma chamada de vídeo. E aí, isso facilita. Então, tem um ponto muito bom, que é todo mundo sabe mexer no WhatsApp. Mal por mal, se você for atender uma paciente sênior, ela já fez uma videochamada para um neto, para um filho, então ela sabe como funciona. Vai ser fácil para ela, não tem que ativar e desativar a câmera, que as coisas são mais complexas. E, enquanto isso, você usa o computador para fazer o diagnóstico dessa paciente, para estar escrevendo as coisas importantes, para depois poder enviar para ela o relatório do atendimento dela. E caso você não faça relatório de atendimento, vou dizer que você está cometendo um grande erro, viu, terapeuta? Por isso, talvez o seu atendimento não tenha tanto resultado consciente para o paciente. Às vezes você pode pensar que o paciente sai de lá achando que fez muita coisa, mas como ele não tem como ele olhar tudo que foi feito, ele sente que não fez nada, só ficou bem, só fiquei melhor, sabe? Então isso é muito importante também. Mas não vamos falar disso nessa live aqui. Então, outra coisa também que acaba acontecendo, né, é a questão da gente poder ter uma sensibilidade. Por isso que eu sempre falo sobre atendimento online, você precisa ter uma sensibilidade maior para estar atendendo. Eu consigo numa sala, num Zoom, mesmo em atendimento coletivo, que é uma das coisas que a gente também vai falar aqui hoje, às vezes você está com um monte de pessoas e, de repente, você fala assim, como que eu consigo ajudar um grupo coletivo de pessoas, né, na internet? Você consegue se você tiver sensibilidade. Então, no meio do atendimento, você é capaz de ver pequenas nuances, vibrações tissulares, né? Eu ensino isso muito dentro da formação, as pessoas verem as vibrações tissulares, verem quais são as expressões que aquele paciente está fazendo na tua frente, a forma de mexer as mãos, como ela está nervosa, como ela está calma, isso tudo ajuda a gente a ter um melhor resultado com o nosso paciente, a entender. E também existem algumas ferramentas que ajudam a fazer isso. Por exemplo, se você usar um rapport, alguém aqui não sabe o que é rapport? Pergunta que eu respondo.
mas por via das dúvidas eu vou responder. É uma das técnicas que a gente usa de comunicação não verbal. E o rapport é você usar o neurônio espelho do seu paciente. Raras exceções, existem pessoas que não têm o desenvolvimento do neurônio espelho, como o autismo. Mas se você não estiver atendendo alguém que não tenha essa capacidade de ter o neurônio espelho ativado, né, que ele não esteja obstruído, você consegue se comunicar com a pessoa com o mesmo tom de voz, usando o mesmo ritmo que ela, e se colocando e estabelecendo uma conexão, fazendo também um exercício quebra-gelo com aquele paciente, e depois colocando, né? A gente usa normalmente as 5 perguntas do poder. Essas 5 perguntas vão fazendo com que o paciente vá entendendo o que está acontecendo com ele, nos traumas conscientes e os traumas subconscientes. Então, isso é um dos objetivos também que vai ajudando a gente a ter um melhor resultado com o nosso paciente. Para quê? Para que a internet não pareça um bloqueio, uma parede, mas pareça um convite para que ele possa voltar a viver a vida que ele merece. Então, esses são os principais desafios que vocês precisam conseguir compreender sobre o atendimento online, que foi o nosso primeiro aqui dos nossos temas. Então, no primeiro tema, só reformulando aqui tudo que a gente falou hoje, para quem chegou mais tarde, Célia, seja bem-vinda, Célia, Natália, Ana, todas vocês que estão aqui, tá bom? A Sônia, aqui, a Angel, a Ana Paula também, a Emília, que estão aqui também comigo pela outra rede. O que eu falei? Eu falei sobre o atendimento online ser uma das 3 áreas para atuar como terapeuta do tratamento da ansiedade e depressão, então o atendimento online, e que o atendimento online traz flexibilidade de horário para o terapeuta e para o paciente. Falei sobre o acesso dos pacientes ser para além das regiões, você conseguir ter acesso a pacientes de diferentes regiões e você poder continuar sem precisar pausar quando você faz uma viagem ou tem que fazer um deslocamento para resolver alguma coisa, aquele atendimento, não precisar quebrar a sua agenda, né? E os desafios, falei de limitações técnicas, a dificuldade de você conseguir interagir com aquele paciente também, às vezes você não estabelece uma boa conexão. Disse também para vocês que a minha ferramenta preferida é exatamente o WhatsApp para a gente conseguir ter esse bom atendimento, melhor atendimento com aquele paciente, que assim facilita bastante. Tá num lugar silencioso, com pouco ruído, com pouca movimentação, para ele sentir que ele está seguro, contando a história dele também, é algo bastante importante, tá? Então, depois disso, só para dizer para vocês que eu já tive muitos terapeutas que, durante a formação, pensavam que queriam só atender presencialmente, mas quando entenderam que online a gente tem os resultados iguais, e às vezes até melhores, porque aquilo que eu disse, né, ansiedade e depressão tem uma questão pessoal particular com o espaço, a espacialidade do próprio paciente, começaram a desenvolver e trabalhar, então, com atendimento online. Eu não sei, Natália, se você tem atendido online ou tem atendido presencial, ou a Ana, o seu atendimento amanhã é presencial ou online? Diz aí para mim, por favor. Pronto, continuando aqui, então, o segundo ponto que eu quero trazer é o atendimento presencial. E o atendimento presencial é um atendimento que, normalmente, o terapeuta ele já faz, né? Ele já começa a pensar em atendimento presencial. Por exemplo, eu conheço e tenho uma rede de contatos muito grande. Uma das formações que eu fiz foi mestre em Reiki, né? Eu tirei os 3 níveis. E quando eu fiz essa rede do Reiki, eu lembro que a maior parte dos terapeutas reikianos, eles tinham essa questão, não, tem que ser ao vivo, tem que ser presencial, tem que ser presencial. E eu conheci poucos terapeutas reikianos que gostavam da cura à distância, que gostavam dessa questão da imposição de mãos, da energia que passava. Inclusive, tem uma senhora que eu acho o trabalho dela fantástico e é impossível eu ir postar algum conteúdo no TikTok e não passar por ela, que ela tem 2 tranças, assim, é uma senhora portuguesa e ela está sempre ali, ó. Eu esqueci o nome dela, mas eu tenho certeza que se vocês algum dia foram no TikTok, nem que seja postar um conteúdo, vocês já viram ela. Ela é de Aveiro, se eu não me engano. É uma senhorinha, eu acho que ela deve ter uns 70 anos. Mas então, o que eu estava trazendo para vocês, o atendimento presencial, em muitas áreas, ele é essencial. No caso da ansiedade e depressão, você pode escolher entre presencial ou atendimento online, principalmente com a Biomicrohertz, que é a minha técnica, você pode tanto trabalhar online, quanto pode trabalhar presencial. E você pode aprender as 2 formas de fazer. Inclusive, no evento que a gente vai estar fazendo na semana que vem,
né, o Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão, eu vou mostrar para vocês como atuar presencialmente também. Vocês vão entender como que vocês podem ajudar um paciente com ansiedade e depressão atendendo presencialmente ele. E no atendimento presencial, você consegue ter uma maior interação, você consegue sentir a energia do paciente, você consegue olhar nos olhos do paciente, e para muitos pacientes aquilo é muito importante, esse contato, essa resposta, né? Mas, entretanto, você precisa sempre de um espaço. E aí eu vou trazer algumas coisas que podem ajudar vocês também daqui a bocadinho. Outro ponto que é uma desvantagem, às vezes, do atendimento presencial é essa questão da limitação geográfica. Você ter que se deslocar ou o paciente ter que se deslocar. Imagina que você atenda num cowork, né? Que é um dos pontos que eu vou trazer para vocês que querem atender presencialmente. Se você trabalha num cowork, é sinal que você tem que ir até aquele lugar no dia do atendimento. Agora, já imaginou você ir nesse lugar para fazer o atendimento e, de repente, o paciente desmarcar? É chato, né? E ainda é mais chato se você não tiver cobrado antecipadamente do paciente, porque você vai ter que pagar por aquele uso daquele espaço, mas você não vai ter aquele uso daquele espaço. Então, é muito importante a gente conseguir compreender esse detalhe para a gente ter uma melhor entrega e um melhor resultado para o nosso paciente. E falar sobre isso, né? Quando a gente está trabalhando num cowork, por exemplo, num espaço, a gente tem que dizer para o nosso paciente, olha, eu quero que você confirme esse atendimento, porque esse atendimento tem um custo para mim antecipado, e eu preciso que você confirme para eu poder atender. Se é em parceria com espaços também presenciais, também é necessário que você tenha essa certeza. Então, o atendimento presencial, ele acaba fazendo você ficar mais refém, né? Para mim, é uma desvantagem, ficar mais refém do paciente. Caso o paciente se atrase, isso pode encavalar o seu dia no final do dia. Caso o paciente não venha, isso também complica para você. Mas tem os outros benefícios, que é esse benefício desse ambiente que você pode ter e que você pode estar em contato com ele. O que eu costumo dizer, né, para quem quer fazer atendimento presencial, Gi, eu não tenho espaço físico. E agora eu quero trazer aqui algumas dicas para vocês do que vocês podem fazer para o atendimento com pacientes ansiosos e depressivos, se eu quero atender presencialmente, né? Isso eu tenho uma aula inteirinha falando sobre isso lá dentro da nossa formação, viu, terapeutas? Se vocês já devem ter visto, mas falando sobre esse tema detalhadamente. Aqui eu vou só pincelar um pouco para vocês entenderem, ó. Imagina que você é um terapeuta e que quer atender presencialmente. E recém-formado, você é um terapeuta que recém se formou, você não tem estrutura na sua casa para fazer um espaço físico ainda, ou até mesmo fazendo um espaço físico na sua casa, sua família não se sente confortável com a entrada e saída de pessoas. Então, o que você pode fazer? Você pode estar fazendo um espaço incomum. Por exemplo, eu já fiz atendimentos no parque, onde eu levava o meu tapete de yoga, uma mantinha, ia para um certo espaço e dizia, olha, hoje eu vou fazer atendimento em tal sítio. E marcava todos os meus pacientes para lá, para esse espaço físico. Por quê? Era um espaço que eu não precisava pagar, era um espaço extremamente acolhedor, porque era um jardim, era leve, era uma coisa, sabe? Eu levava a infraestrutura toda que eu tinha para esse espaço. Imagina que você tem uma marquesa portátil. Se você não tiver, assista todas as aulas da semana que vem do evento. Faça os resumos que você pode ganhar uma, tá? Então, eu levava uma marca portátil ou levava uma manta e um tapetinho de yoga mais forte e deixava para os pacientes deitarem ali para eu poder fazer o atendimento. Então, não existe uma limitação no atendimento presencial. Eu posso atender presencialmente o meu paciente em espaços que não sejam meus, em espaços confortáveis e agradáveis. E principalmente porque o espaço físico de um parque é um espaço que é tranquilo para o paciente, ele não passa tão mal num espaço que ele tenha controle de entrar e sair. Às vezes ele fica até melhor do que num ambiente fechado. Então, vocês podem resolver dessa forma. Outra forma que vocês podem resolver, se vocês não têm espaço na vossa casa para fazer esse atendimento, vocês podem fazer esse atendimento, como eu disse, em coworks. O que são coworks? São gabinetes em que você loca por horário. E você marca todos os seus atendimentos para um determinado dia, num determinado horário, e você loca aquele espaço. Por dia sai mais barato, porque por dia você vai pagar para 55 euros. Se fosse por hora, você vai pagar 35. Então, imagina, 55 euros o dia todo. Se você marcar 4 atendimentos naquele dia,
né? Você pode até falar para o paciente que o seu atendimento tem um valor acrescido por estar naquele espaço, e você pode cobrar do seu paciente, de cada paciente, um pequeno valor, pensando no valor total que você tem que pagar daquele lugar. Então, essa seria uma segunda possibilidade. Outra coisa que eu fiz durante algum tempo foi atender na garagem da minha casa. Então, eu arrumei toda a garagem, eu lembro que era um piso batido, e o que eu fiz? Eu coloquei nesse piso flutuante, eu preparei a parede, eu coloquei uma luz mais amena, eu comprei 2 sofazinhos estilo divãs, assim, bem bonitinhos, vou até colocar uma foto um dia para vocês verem, era bem bonitinho. Coloquei 2 divanzinhos assim, sentados, coloquei, assim, livrinhos que ele pudesse ler enquanto estivesse ali esperando para iniciar, sabe? Sempre tinha um bebedouro com água, cafezinho, se fosse preciso, chá também. Então, colocava sempre um incensinho, uma luz mais âmbar, uma pedrinha de sal, tudo isso para fazer com que aquela experiência fosse única e transformadora para o paciente, já que a garagem não é o espaço mais ideal para ter. Mas eu sempre dizia também, olha, atenção que eu estou atendendo na minha garagem, se você quiser vir, mandava uma foto do espaço para aquela pessoa se sentir confortável também. Então, tudo isso é possível se você fizer com essa abertura. Eu quero fazer atendimento presencial. Lembrando que pacientes ansiosos, depressivos, essa questão da deslocação é um ponto que você precisa ter em contato. Então, os desafios, custo, porque como vocês viram, quase todos os lugares, a não ser num parque, você vai ter custos iniciais. Por isso, eu não costumo indicar para os terapeutas, principalmente os terapeutas biomicrohertz, eu sempre falo, começa atendendo online. Quando você tiver uma rede de pacientes, quando você tiver uma gordurinha financeira, aí você pode ir aumentando, né? Até eu chegar a um ponto de ter um escritório desse tamanho, eu não comecei assim, nesse espaço, né? Eu fazia atendimento online no meu quarto, às vezes sentada na minha cama com o computadorzinho aberto ali, gente. Então, você não precisa começar já grande, você pode ir começando aos poucos, e isso é que é importante, você começar. Não deixe que as desculpas sejam maiores do que o teu sonho, tá bem? Em nada na vida, tá, terapeuta? Então, esses são os desafios, né? O que você pode ter, essa questão de acolhimento é muito importante no atendimento presencial. Assim como no online, a gente falou do rapport, no presencial você precisa ter uma dinâmica espacial confortável para o seu paciente. Sentar em 3/4, não sentar de forma impositiva. Tá no mesmo nível que ele, ter um primeiro contato com ele, de forma a você poder olhar nos olhos, poder se sentir tranquilo. Lembrar que o toque não é para todos os pacientes. Tem pacientes que não querem ser tocados. Eu tive uma paciente, inclusive, que ela tinha toque, e o toque dela obsessivo era por limpeza. Então, se ela tivesse que tocar em alguma coisa ou alguém tocar nela, isso para ela era terrível. Era terrível. Então, a gente tem que conseguir entender como a gente interage com o espaço do outro também, porque se a gente não sabe interagir, a gente pode prejudicar o paciente, tá? Natália aqui trouxe aqui um mini depoimento, vamos ver aqui. Aconteceu no atendimento presencial a paciente falar da situação e vários sinais sutis e eu consegui perceber que o trauma ainda estava muito ativo. É isso, Natália, é isso da gente saber estar preparado para esses sinais sutis. Os sinais sutis a gente pode perceber tanto no atendimento presencial quanto no atendimento online, né? As vibrações tissulares, o tremelicar de algumas partes do corpo, do rosto, né? Os olhos, o próprio lacrimejar, o segurar a boca do lado, então, entre tantas outras. Mas é muito importante a gente ter isso, tanto no presencial quanto no online. E o último que eu vou dizer aqui, que é uma coisa que é muito importante, e terapeutas, vocês podem estar à frente de algo muito bom, se vocês fizerem isso, que também eu já trabalhei, e foi uma das coisas que alavancou muito a minha carreira como terapeuta, e fez com que eu tivesse vários casos de sucesso logo no início, que é o terapeuta com atendimentos coletivos. E vocês podem fazer esse trabalho coletivo também para ansiedade e depressão. Apesar de você pensar que não, que um paciente com ansiedade e depressão é um paciente que vai ter muita dificuldade de expor o seu quadro clínico perto de outras pessoas, isso não é verdade. É um mito, tá? Eu trabalhei durante anos com atendimento coletivo e dentro dos atendimentos coletivos eu sempre estive trazendo para os meus pacientes muito resultado. Muito resultado. Eu acho que para todas as pessoas que conheceram a trabalhar com origem, sabem muito disso, que era um grupo coletivo, onde eu trabalhava com esse grupo para eles identificarem os traumas emocionais, para eles identificarem os gatilhos, as âncoras, e era tudo
coletivo. E a gente trabalhava, usava biomicrohertz, usava todas as bases, né? Que hoje eu divido com vocês, terapeutas, usava todas essas bases para que eles tivessem resultados. Os resultados eram impressionantes e transformadores. A partir da primeira semana, a gente sempre tinha logo depoimentos a acontecerem de pessoas, nossa, que alegria, Gi, que felicidade, eu não estava fazendo isso há anos, olha, eu não ia mais viajar porque eu não conseguia assinar o papel da entrada do hotel, eu não conseguia mais ir no banco assinar as coisas, né? Esse era um caso específico. Outro caso específico que eu lembro muito de transformação, eu não consigo mais sair com os meus filhos, eu não consigo me sentir segura no parque, eu tenho um parque a meio metro quase da minha casa, né? Sai do portão e o parque está na frente, eu não consigo estar lá com os meus filhos, estou sentindo que os meus filhos não estão conseguindo compreender que eu tenho crises de ansiedade, ataques digestivos naquele momento. Então, tudo isso é possível. Quando você começa a entender que o trabalho coletivo, ele tendo uma estrutura, você consegue ter resultados, se você entender o que é isso, né? O que você pode perceber? O trabalho coletivo você pode fazer em juntas de freguesia, terapeuta. Você, como terapeuta, principalmente se você tem uma formação, se essa formação é reconhecida pela DGERT, né? Se essa formação é reconhecida por governos aqui em Portugal, isso vai ajudar muito você a poder entrar numa junta de freguesia, fazer um projeto, uma proposta, que foi uma área que eu fiz. Eu cheguei e falei, olha, João, eu tenho aqui um projeto, né? Era da junta de freguesia onde eu morava, tenho aqui um projeto para ajudar pessoas com ansiedade e depressão. Inclusive, eu sei, na altura, foi no ano há 4 anos atrás, inclusive eu sei que há um projeto da Câmara Municipal, junto com o governo do país, que estão falando sobre essa prevenção para a área da saúde mental. E eu tenho um projeto, eu tenho um trabalho muito forte relacionado com isso, com traumas emocionais. Eu gostaria de trabalhar coletivamente aqui na Junta de Freguesia e ser pioneira nisso. O que você acha de você me dar a mão e a gente ir junto nisso? Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho em que eu conseguia estar junto com os utentes, né? E os pacientes lá tinham um projeto muito bonito, que era feito na junta de freguesia e que eu intervinha nesse lugar. Aqui também, no ATC, também a gente fez um projeto semelhante, teve um dia também falando de traumas emocionais e medos, e trabalhos coletivos presenciais, e vocês podem desenvolver isso, porque há uma carência muito grande desse ramo. Eu estou falando de um processo que você pode trabalhar tanto com a prevenção quanto com os pacientes que já estão passando por isso, junto de lares, centros do dia, porque o processo que nós fazemos, ele é diferente dos processos do psicólogo, né? O trabalho que eles fazem, o nosso trabalho é diferente, então você pode, terapeuta, atuar junto de processos coletivos. E nos processos coletivos, o que nós precisamos? Nós precisamos entender e aprender o que são as dinâmicas de grupo, como que nós fazemos a dinâmica de grupo para a gente poder participar e atuar frente a esses projetos coletivos. Então, é super possível vocês usarem isso. E existem dinâmicas que são mais específicas, mas não é só dessa forma, não. Por exemplo, vou trazer aqui um ponto, um conteúdo que eu quero que já deixe um alerta aqui, para quem já é meu aluno e para quem está inscrito da semana Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, o link está aqui, vou até fixar ele aqui para vocês, basta vocês tocarem nesse link que vocês vão poder se inscrever gratuitamente para participar da semana Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão, começa na segunda-feira. O que eu quero trazer aqui para vocês? Vocês podem fazer com a rede de contatos de pessoas que vocês têm, que vocês já sabem que ou são pessoas muito estressadas, ou que são pessoas ansiosas, ou que são pessoas que estão vivenciando a depressão, seja diagnosticada ou não seja diagnosticada, estão passando por um momento difícil, vocês podem mandar mensagens individualizadas para essas pessoas, fazendo um convite para elas entrarem para um grupo, para que você possa estar dinamizando esse grupo em que você pode fazer uma reunião via Meet, uma reunião via WhatsApp mesmo, uma reunião via Zoom, que você pode estar entrando em contato com elas e elas entrando ao mesmo tempo para um tema específico. Ou você pode estar mandando áudios todos os dias, instruindo elas a identificar os traumas emocionais. Olha, hoje a gente vai falar do trauma emocional de acúmulo.
o que você tem acumulado na sua vida, qual a coisa que está mais difícil para você, o que você está com dificuldade de lidar. Você pode fazer um grupo de pré-diagnóstico, onde você junta um determinado grupo de pessoas e você faz o diagnóstico de cada uma delas individualmente, ocupa ali 15, 20 minutos do seu dia fazendo um diagnóstico biomicrohertz, manda para elas e diz assim, olha, eu diagnostiquei aqui, esse é o seu quadro, você tem interesse em a gente começar um tratamento? Eu vou estar fazendo um trabalho de grupo para ficar mais econômico para todo mundo e que a gente vai levar durante o mês de agosto, por exemplo, ou durante o mês de setembro à frente. Então, tudo isso é possível quando você se predispõe. O trabalho coletivo, ele acontece quando você deseja ser um interventor da mudança. E quando você deseja estar à frente, você deseja ajudar o máximo de número de pessoas. Então, isso é um pouquinho do que eu queria dividir hoje aqui com vocês, essas 3 formas de você poder atuar e atender, online, presencial ou coletivo. E antes da gente finalizar aqui, eu quero perguntar para vocês, qual desses 3 vocês sentem que mais se enquadra em quem vocês são, no jeito de vocês serem como terapeutas, para vocês poderem estar atuando como terapeutas especialistas no tratamento da ansiedade e depressão. Escreve aí para mim, você prefere atuar online? Você prefere atender presencial ou você prefere atender coletivamente as pessoas? Como que você se sente mais tranquilo dentro do seu atendimento? Obrigada, Malma da Terapia. Que lindo, que bom. Uma da Terapia. Não sei como pronunciar o seu nome, mas obrigado por estar aqui, tá bom? Gratidão. Então, essas áreas, eu acho que vocês devem colocar isso no vosso radar e devem experimentar. Antes de vocês pensarem em fechar um quadro, experimentem esses 3 tipos de trabalho, as abordagens que eu trouxe aqui hoje para vocês, que vai fazer muito sentido. Na próxima semana, online, ótimo, eu também sou dessas, também sou do online. Na próxima semana, dentro do evento Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão, eu vou dividir com vocês as ferramentas que você vai poder colocar em prática. Em cada aula, você vai aprender um tipo de ferramenta para você poder ajudar o seu paciente, para você poder ajudar ele a chegar num lugar melhor dentro da ansiedade e depressão. Então, cada aula, você vai aprender uma coisa que você pode colocar em prática. Se você assistir todas as aulas e entender que você pode trabalhar online, presencial ou coletivamente, você pode estar usando isso a seu favor. Online e em grupo. Que linda, Maria, que linda. Fico muito feliz, tá, Alina? Coletivo deve ser interessante, porque uma pessoa, ao falar, outras se vão identificar e vão verificar que não são únicas nem estando sozinhas. Natália, eu fiz um trabalho há 8 anos atrás na Junta de Freguesia de Antime, só com mulheres, é uma roda de mulheres, fazendo exatamente esse trabalho. Então, faça esse convite para vocês assumirem esse lugar lá. Agora já não é mais a dona Isaurinha, né? Mas tem lá a Junta de Freguesia ainda, e seria lindo vocês darem continuidade nesse trabalho lindo, 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 e transformar a vida de muitas mulheres lá com essa prática. Então, faça isso, que eu tenho certeza que você vai perceber que é muito interessante, tá? Gente, um grande beijinho de luz, que eu tenho um compromisso logo de seguida. Deixa aqui o meu carinho. Amanhã a gente se encontra. Amanhã também, quinta-feira, o nosso encontro será às 19 horas. Por que às 19 horas? Porque amanhã eu dou amanhã uma mentoria para as minhas terapeutas, tá? Então, amanhã, minhas terapeutas lindas, a gente tem encontro, o nosso horário de sempre, às 8 horas, a gente vai estar em conjunto para mais uma mentoria de mudança aí, tá? Então, um grande beijo de luz para todos vocês, obrigado pela presença de todos vocês, um beijo, Cássia, estou muito feliz hoje com essa notícia, viu, Cássia? Um beijo para todos vocês e até amanhã, às 19 horas, nos encontramos para mais uma live desse aquecimento da semana. Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, vai no link da biografia, se inscreva, é gratuito, é online, e eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou dividir com você vai transformar a sua história e a história dos seus pacientes. Beijinho de luz, fiquem bem.